Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. É porque Álvaro está na eleição de Natal, ele não está na de Caicó. O fato do PDT e PMDB lá em Natal termos concorrido, sido vitorioso, não quer dizer que é o mesmo processo de Caicó. Ele esqueceu de dizer uma coisa importante, que a reunião em que, inclusive, o meu filho esteve presente, era uma reunião para tratar da sucessão da Câmara, que é um colegiado pequeno. E ele deixou entre linhas, e aí a minha vida ontem tornou-se um terror, muita gente ligando, que primeiro, que ajudou na minha campanha. Então, nada contra, mas nem ajudou com voto, nem ajudou financeiramente. Vamos logo tirar essa questão. Ele tinha seus vereadores, seu candidato a prefeito, a minha coligação, meu prefeito era João Braz, e o nosso time era um outro. Então, não existe isso. Segundo, que ele era uma base de apoio para a frente de oposição. O meu mandato, ele é independente aqui em Caicó. Eu trabalho dentro do nosso grupo do PDT e agora com o nosso grupo que fizemos parte da frente agora que teve João Braz. Então, eu tenho uma outra conotação. Não faço parte da base do PMDB e nem sou liderado de Álvaro Dias. Então, essas duas coisas é muito importante que fique claro, porque ele não deixou isso claro na entrevista e causou uma confusão. Eu quero só orientar que quando o Álvaro der entrevista nesse sentido, ele consiga separar quem são os seus aliados de fato, quem ele ajudou na campanha e quem vai fazer parte de uma base com o grupo dele. Certamente nós não temos esse entendimento. Isso não quer dizer que no futuro, se isso acontecer, é uma coisa aberta, é claro, faz parte da política. Mas hoje são informações inverídicas e era importante ser corrigida. Como o Álvaro não o fez, eu estou fazendo porque se faz necessário. Agora, coincidência ou não, 3 dias após aquela reunião, você anuncia apoio aí ao vereador Odair Diniz, que inclusive participou da reunião, e há quem garanta que a Álvaro esteja articulando a sua candidatura à presidência da mesa diretora. Essa reunião da última sexta-feira foi para tratar do seu apoio ao Odair? Não. Nós tínhamos uma questão para discutir da frente. Tinha alguns nomes que Álvaro considera que era a sua base, como Odair e Lobão, que é pré-candidatos. Eu tinha conversado antes, tanto com o Odair como com o Lobão. Tinha dito aos dois que quem consolidasse eu não teria dificuldade de votar. Até então, eu estava discutindo a possibilidade também se eu concorreria à presidência da Câmara. Na sexta-feira eu tive uma reunião com a minha diretoria do Sebrae e nós acertamos se eu fosse e consolidasse uma presidência da Câmara, realmente era necessário que eu me licenciasse do Sebrae. E aí, por uma opção minha, eu estou há muitos anos no Sebrae, é importante, mais de 25 anos, eu prefiro continuar o meu trabalho no Sebrae, o meu mandato de vereador, e vou compor e ajudar a presidência da mesa. Tinha assumido tanto com o Odair como com o Lobão, primeiro, se ele consolidasse. Odair, ele tinha uma certa dificuldade, que era consolidar a sua base de apoio do prefeito Batata, que era 6 votos. No momento que ele consolidou os 6 votos da base de Batata, ele consolidou, ao meu ver, a posição na eleição. Pelo menos ele contava com o meu ponto de vista, eu, Mara, pelo menos esses dois que eu saiba, que ajustava. E isso foi pactuado dentro com o Odair, com o Lobão, que se isso acontecesse eu não teria dificuldade. Eu trabalhei sempre para que a Câmara tivesse a possibilidade de ser mais independente. Por isso que eu vou votar em Odair, mas não teria dificuldade de votar em Lobão. E também mais, quando eu dei 2 entrevistas depois da campanha, que esse negócio começou, da terça-feira em diante já se começou a conversar o colegiado sobre a sucessão da Câmara. Eu não teria dificuldade, do mesmo jeito que eu queria o voto dos 14, eu não teria dificuldade de votar em um dos colegas. Agora, sempre deixei claro, a Câmara precisa ser independente da Prefeitura. O fato de Odair ser da base de Batata não quer dizer, e isso é um ponto-chave na nossa discussão, no nosso voto, que é a independência da Câmara não ser um puxadinho para a Prefeitura. Agora, isso é importante. Você acha que Odair vai ter condições de, por exemplo, de separar a Câmara Municipal da administração de Batata? Olha, Odair, pelo menos ele tem um compromisso de fazer isso. E uma mesa diretora não é só o presidente, tá certo? E acredito, pela postura que eu vivenciei nesses 3 anos e 8 meses com o Odair, é um cara também de vez em quando polêmico, mas ele sempre deixou claro nesses 3 anos. Pavio curto. E aí é importante você saber o que é uma mesa diretora. Odair, ele tem esse compromisso.
com quem compôs. Então eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Até porque, por exemplo, Marcos, vamos pegar o exemplo da última mesa diretora. Eu sou vice-presidente da casa. Você não sabe o que é que eu passei para ser vice-presidente daquela casa, porque as pessoas juntam o que é uma eleição de mesa diretora com apoio político, por exemplo. Eu teve amigo que se intrigou comigo porque disse que eu estava aderindo a Vivaldo. E poucas pessoas sabem porque eu compus a mesa diretora. Eu compus a mesa diretora para os programas, as pessoas escutaram os vereadores no rádio, que o Odair terá que começar também, isso é um compromisso. O grande expediente tem que ir pelo rádio. Eu compus a mesa diretora para fazer a reformulação do regimento interno, que foi feita, acabou o voto secreto, reeleição, antecipação de eleição de Câmara. Ele não tem mais reeleição dentro, o Odair tem um tempo de 2 anos. Eu compus a mesa diretora com o Nilson, para fazer o plano de carga, carreira e salário dos funcionários da Câmara, que a partir de 1º de janeiro já é vigente, e agora, que dia 13 de dezembro, nós vamos lançar o volume 1 da história da Câmara de Caicó, que é modelo para o Rio Grande do Norte, inclusive com a parceria com a Fé Comércio, com um curso de história, foi 1 ano de trabalho. Vocês não imaginam o volume de trabalho de 1.800 para cá, que o doutor Moiractan, com a coordenação, mais 3 doutores e 6 estagiários, o material que está produzindo, tanto digital, como uma pequena parcela que vai para o livro. A minha composição em mesa diretora, o meu mandato, ele é em cima de ações que seja importante. Hoje, graças a Deus, 5 ou 6 que se intrigaram comigo, já viram que era uma outra coisa, e eu estou compondo e vou compor uma mesa diretora, ou não, ou votando, e daí que eu ainda vou discutir isso com ele, votando nele, em cima de questões importantes para a Câmara, porque eu estou na Câmara. Quais são, nós tivemos aí uma renovação significativa na Câmara Municipal de Caicó, né? A outra foi maior, foram 10 na outra. Então pela segunda campanha nós temos uma renovação. Verdade. Eu acho que isso é até uma resposta da população, talvez, claro, a Câmara Municipal de Caicó fez grandes discussões, ninguém pode negar, mas por alguns momentos também protagonizou cenas lamentáveis, né? Verdade. Mas, isso, vamos pensar no futuro, né? Quais são os desafios, na sua opinião, da próxima legislatura? Por exemplo, da mesa diretora? Tornar mais transparente a Câmara Municipal? Marcos, a transparência, esse é um ponto-chave. Agora, o desafio da mesa é tornar mais transparente e divulgar o que a Câmara faz. Porque eu posso lhe dizer, eu tenho eleitores, eu tenho pessoas que não gostam, mas eu sou um cara aberto. 80% do eleitor não quer saber se você, de fato, quer ser um vereador. Ele quer saber o que o prefeito faz, quer confundir o que o vereador tem que fazer, o que o prefeito faz e assim por diante. 80% das pessoas, ele não acompanha, não conhece, e a Câmara tem que fazer a sua parte, que é levar a informação para as pessoas acompanharem, para saber de fato qual é o trabalho de um vereador e divulgar. Realmente, no momento que divulga mais, os momentos tristes aparecem, os momentos bons aparecem e as pessoas vão fazendo uma outra avaliação da Câmara. Eu acho que o desafio da Câmara é, primeiro, ser uma Câmara que tem uma responsabilidade em ter grandes discussões e ajudar o município de Caicó, independente, eu não sou daqueles que quer, porque o prefeito ganhou e eu não sou da base dele, acabar. Isso é uma irresponsabilidade. A nossa situação de Caicó é uma situação muito delicada. A Câmara tem que trabalhar muito e analisar bem os projetos que cheguem lá para ajudar os serviços básicos de Caicó a funcionar. A saúde, a educação, o salário dos funcionários e, acima de tudo, voltar a trazer Caicó, ter uma perspectiva que as pessoas não só queiram morar, mas queiram investir nesse município. E o desafio de Batata com o prefeito, na sua opinião? Rapaz, o desafio de Batata é muito grande. Todos os prefeitos desse país, o governador, ele é imenso. Você imagina, eu ontem peguei, por exemplo, eu fui dar uma olhada na previsão de receitas desse ano. Tinha uma previsão de 12 milhões, a receita própria fora as transferências. Talvez chegue ou menor a receita do ano passado, que foi 10 milhões e 800, eu estou falando. Então, aumenta-se compromisso, responsabilidades, se transfere essas responsabilidades para os municípios, e as receitas, elas não estão aparecendo. Então, o desafio de Batata, primeiro, é cumprir o que ele disse na rua. Se ele não cortar de 50% a 60% já dos cargos comissionados e muita despesa, dentro de 10 meses ele está acabado. Você acha que ele vai ter condições de fazer isso? Bom, ele não teve condições de fazer isso quando era vereador. Porque há 2 anos e meio eu fiz 3 pronunciamentos, colocando para o Roberto Germano, está lá naquela casa, que ele tinha que fazer isso há 2 anos e meio, para não chegar talvez com a folha atrasada agora, ou em outro serviço básico. Não fez.
eu fiz agora recentemente o pronunciamento. Não fez, e o remédio que ele vai dar agora é amargo, eu estou aqui perto do meu amigo doutor Belize, e não surte efeito. E Batata, como vereador, ele não ajudou o prefeito a fazer isso. Mas como prefeito, ele foi para a rua e disse que ia fazer isso. Então, em janeiro, e é necessário que em janeiro ele já comece fazendo isso, porque ele dá um salto e ele começa a cumprir o que ele prometeu. Os políticos não podem ficar na rua jogando conversa fora e quando chegar lá ficar botando culpa nos outros. Ele prometeu fazer isso. Então, por exemplo, a primeira cobrança do vereador Rangel Batata é a partir de janeiro, e eu acredito, eu conheço muitos que estão na equipe, que ele possa fazer isso não só nos cargos comissionados, em muitas outras coisas também, que ele possa também, além dessas questões, possa ter uma equipe escolhendo que possa ajudar ele, que não é fácil. O salário de secretário hoje é muito difícil, um profissional de nível gabaritado poder deixar o seu trabalho para vir ajudar o prefeito. É R$ 4.000 no município como Caicó, por uma lei irresponsável de 20 e tantos anos atrás, que o caba era funcionário, se ocupasse um mês de secretário, Marcos, ele se tornava secretário, eu tinha 80 pessoas. Por isso nós não temos um salário condizente. Um salário para ser secretário do município como Caicó, de R$ 4.000, qualquer profissional, é muito difícil ele deixar a sua profissão para vir fazer o trabalho. De repente pode baixar o do vereador e aumentar o do secretário, né? Olha, pode fazer isso ou pode aumentar também, Marcos. Que outra coisa dos vereadores de Caicó. Essa Câmara, essa mesa diretora que eu estou hoje, não alterou o salário de vereadores. A outra legislatura deixou o padrão do salário de vereador, que poderia ir até 8.000. Ele foi a 7, hoje é 6. Tá certo? Nem se votou nessa legislatura a questão do salário de vereador. Agora, essa questão sobre o salário de baixar ou subir, eu vejo muita hipocrisia. Por que não fazemos isso pegando do judiciário, da política, de um modo geral? Eu acho que a gente tem que fazer isso dentro de uma maneira. Não é a Câmara de Parelho ou de Caicó, eu tiro 2.000 ou 3.000, muita gente está usando isso de maneira para ter holofote. Eu sou favorável que se analise no todo e que a gente possa fazer isso, sabe, Marcos? Eu não tenho nenhum problema em cima disso. Agora, muita gente discute isso de forma hipócrita, de maneira a querer se promover, e quem entende e ouve o rádio, ele sabe que isso não funciona tanto assim. Essa é a minha opinião. E eu quero aproveitar aqui para agradecer, né? Agradecer aqui a minha reeleição, agradecer as pessoas que confiaram na gente. Estou feliz e o meu grande desafio na próxima gestão, já começa agora com o orçamento, é tentar ver se esse município faz a sua regularização fundiária, para cada casa, cada terreno ter uma escritura. Tentar que se tenha um plano diretor que faz 8 anos, que é um plano diretor de São Paulo, de uma cidade de São Paulo, foi feito só para cumprir tabela, para não perder recursos, que a gente possa fazer isso. E tentar fazer com que o nosso município possa realmente melhorar um pouco os hospitais, principalmente aqui o do Seridó, e que as pessoas sofram menos. Então, que o serviço básico funcione melhores. Então, o meu trabalho como vereador será esse. Quero dizer também, é a minha primeira reeleição e é o meu tempo como vereador, mas já disse isso. Mas peraí, você não vai ser mais político? Não. Como vereador, o meu tempo, eu tive 4 anos, vou ter mais 4 anos, está de bom tamanho, outros colegas podem dar a sua contribuição. Só para finalizar, quanto é que ganha um vereador em Caicó hoje? O vereador de Caicó hoje, o seu saldo é R$ 6.000. R$ 6.000. Ela foi, quando foi em 2012, ele foi elevado, poderia ser até 8.000, que é a mesa diretora. Durante esses 4 anos que nós tivemos lá, não se alterou, ele veio para 7, teve que reduzir para 6, e agora permanece a mesma lei de 2012, que ele, dentro dessa legislatura, pode ser até 8. Ele só pode ser alterado agora, lá no final de 2019, para a próxima legislatura. Você não pode alterar dentro da legislatura o salário do outro. Essa legislatura passou o tempo de fazer essa alteração. E não era necessário, ao meu ver.